Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao webinário da série Ciências do Futuro Hoje, da Thermo Fisher Scientific. Eu me chamo Elisângela Cardoso, sou gerente de desenvolvimento de mercado e tenho hoje o papel moderador desta sessão de webinar. Para iniciarmos essa sessão, é importante compartilhar a missão da Thermo Fisher Scientific, que no momento de nossa sociedade faz ainda mais sentido. A missão é permitir aos nossos clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. E que em meio ao complexo desafio de saúde que estamos vivendo na comunidade científica, precisamos estar sempre alinhados com a missão para ajudá-los a manter o andamento de sua pesquisa. Então, apresentamos a vocês o último webinar da série A Ciência do Futuro Hoje, que traz inovações científicas, tecnologias disruptivas e o avanço em medicina de precisão, soluções e ferramentas que parecem algo do futuro, mas já estão a serviço da sociedade científica e vão dar o mundo da saúde e da medicina. Próximo slide. Neste webinário, a especialista Adriana Roberto compartilhará conosco os 10 passos para tornar os resultados do seu laboratório extremamente preciso. Mas antes de iniciarmos, temos alguns lembretes. Agradecemos as interações no bate-papo. Essa interação é realmente o cenário que buscamos neste webinar. Trocar ideias, experiências que podem contribuir com a pesquisa. Porém, durante a sessão de webinar, vamos interromper para nos concentrarmos na apresentação. O chat de perguntas ficará aberto e você pode enviar as suas perguntas durante a sessão de Q&A. Ao final da apresentação, teremos 10 minutos para responder todas as perguntas. Caso não tenhamos tempo de respondê-la durante a sessão, a resposta será enviada individualmente por e-mail. Apresento a Adriana Roberto, que será a speaker de nossa sessão de hoje. A Adriana, ela é bióloga, mestre em biologia pela Universidade de São Paulo, com ênfase em biologia molecular. Está na nossa companhia há 2 anos, como especialista de produtos da linha de Liquid Transfer. Agora, iniciaremos a sessão de hoje. Com a palavra, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigada, Elis. Está me ouvindo bem? Sim. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui presentes para este último webinar. É um prazer poder falar um pouquinho mais dessa ciência, um pouquinho o que a gente vai trazer de novidade para vocês. E como a própria Elisângela falou, o tema será os 10 passos para tornar o resultado do seu laboratório extremamente preciso, quando a gente está falando sobre técnicas de pipetagem e o que a gente pode fazer também para melhorar a automação. Bom, a nossa agenda hoje vai ser, vamos falar um pouquinho sobre a seleção da ferramenta, então qual é a melhor ferramenta que a gente vai escolher, desde a pipeta até o tipo de ponteira mais adequada para o uso. Vamos falar um pouquinho também sobre a técnica de pipetagem adequada, então como que a gente vai poder melhorar e adequar esses nossos resultados. A gente vai passar pelos 10 passos para melhorar a precisão do laboratório, já utilizando as pipetas que vocês possuem. Vamos falar um pouquinho também sobre os fatores que afetam a precisão das pipetas de deslocamento de ar. Vamos falar um pouquinho sobre a ergonomia do laboratório e sobre a ergonomia de ter uma pipeta de boa qualidade, que seja ajustável para o nosso dia a dia. E, finalmente, vamos encerrar, então, com a automação. Quando já a pipeta manual, uma pipeta eletrônica, já não é mais efetiva para o nosso uso e a gente já precisa dar um passo além e partir para um sisteminha de automação.
Bom, vamos lá então. Como é que a gente escolhe a pipeta? Né? A gente tem hoje no mercado, né, nós temos aqui no nosso mercado brasileiro 2 tipos de pipetas. As pipetas que nós chamamos de pipetas de deslocamento de ar, que são normalmente as pipetas manuais, as pipetas eletrônicas, que são mais indicadas para trabalhar com as soluções aquosas, e as pipetas de deslocamento positivo, que a gente indica para trabalhar com os líquidos viscosos, os voláteis, e elas são normalmente reconhecidas como pipetas de repetição ou os repipetadores. Esse esqueminha aqui, a gente tem como se fosse um perfil de uma pipeta, né, um esboço de uma pipeta de deslocamento de ar. Eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar e entender quais são os componentes e como que a pipeta funciona. Bom, a pipeta de deslocamento de ar, ela tem normalmente no seu topo um botão de ajuste, que é o botão que a gente também, além de ajustar, é o êmbolo que a gente aperta para acionar o funcionamento da pipeta. Ela é composta por algumas molas e dentro dela existe um pistão. Esse pistão, quando a gente aciona o botão, ele vai caminhar dentro de uma bolsa de ar. É justamente esse ar, a expulsão, né, desse ar que vai fazer a sua amostra sair de dentro da ponteira. Quando a gente volta o êmbolo para a posição original, esse pistão vai subir dentro dessa câmara e ele vai fazer um vácuo parcial que vai trazer essa amostra para dentro da nossa ponteira. Existem alguns detalhes que a gente precisa conhecer. Essa pipeta, ela é muito utilizada, ela é bem precisa, só que existem alguns fatores que podem interferir na precisão da pipeta. Então, por exemplo, a temperatura, a questão de pressão atmosférica, a gravidade, a viscosidade do material que a gente está utilizando, tudo isso pode interferir na precisão da pipeta. E, inclusive, vários desses fatores, eles precisam ser ajustados e condicionados durante a calibração para que a gente tenha a precisão correta. Bom, já a pipeta de deslocamento positivo, nesse esqueminha também aqui do lado esquerdo, a gente consegue visualizar que quem tem o pistão é a ponteira, é como se ela fosse uma seringa. Tá? Então, o equipamento ele é mais simples, a gente tem o pistão direto dentro da nossa ponteirinha, e aí eu não tenho mais o vácuo parcial. Quem vai aspirar e dispensar a minha amostra, ou o meu líquido, minha solução, será diretamente o êmbolo, né, ou o pistão da minha ponteira. Tá? Então, ela não cria esse vácuo parcial e ela acaba se tornando com menos erros de precisão do que aquelas variáveis que tem na pipeta de deslocamento de ar não vai passar aqui. Nas pipetas de deslocamento positivo, então, a gente basicamente tem 2 tipos de ponteira, as ponteiras estéreis e não estéreis, porque a gente não vai ter a questão do vácuo para trabalhar. Já as pipetas de deslocamento de ar, né, aquela que tem a bolsa de ar, a gente tem uma infinidade de ponteiras aí no mercado e a gente pode escolher. E a gente precisa conhecer qual é a melhor ponteira justamente para usar adequadamente com aquele tipo de amostra que a gente está trabalhando. A questão da ponteira, a gente precisa pensar também na qualidade, porque a gente está falando de passagem de ar, a gente está falando de um equipamento que ele vai expulsar ou trazer o ar para dentro da pipeta para poder trazer ou expulsar a sua solução. Se tiver um problema de encaixe ou ela não for bem vedada, né, a pipeta, o encaixe da pipeta com a ponteira, ela não for bem feito, bem realizado, a gente vai perder parte desse ar. Então, a pipeta ela pode estar calibrada, a gente pode ter a melhor pipeta que existe no mercado, mas se nós não estivermos trabalhando com uma ponteira adequada e de boa qualidade, ela não vai funcionar bem. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando vai selecionar também a ponteira. Como eu falei, existem diferentes e diversos tipos de ponteiras no mercado. Tá? A gente tem, inclusive, aquelas ponteiras que a gente chama de padrão, que são as ponteiras que a gente compra até em pacote, porque às vezes não precisa de nenhuma utilização especial. Então, ela não precisa ser estéril, ela não tem nenhuma tratativa, então é simplesmente uma ponteira para transferência da amostra e nada mais.
Agora, a gente já tem hoje no mercado disponível uma série de ponteiras que a gente chama de ponteiras especiais. Essas ponteiras especiais, elas são feitas para um uso único e para diferentes e mais diversos tipos de aplicação. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, aqui a ponteira Gel Loading, que é uma ponteira que ela tem um bico bem fininho, uma ponta bem fininha, que normalmente a gente indica para aplicação em gel de agarose. A gente tem uma outra opção hoje já de ponteira no mercado, que são as ponteiras com filtro de carbono, né, que normalmente elas são indicadas para trabalhar com ácidos fortes, bases, alguns solventes orgânicos para poder preservar e fazer a manutenção preventiva também, né, a gente aumentar a vida útil da nossa pipeta. Existem ponteiras embaladas individualmente, então a pessoa vai trabalhar com algum material, ele precisa de uma ponteira estéreo, mas para ele um rack estéreo inteiro não é necessário, ele precisa de poucas, ou a demanda dele não é tão grande, então não vale a pena ele ter um rack inteiro estéreo. Então ele quer ponteira por ponteira embalada individualmente. Isso é um caso que a gente vê muito, por exemplo, para a parte de fertilização, que às vezes eles trabalham com poucas ponteiras, mas eles preferem realmente que a cada ponteira venha em uma embalagem individual. Hoje já existe também as ponteiras de orifício mais largo, né? Então, a ponteira, em vez dela ter aquele orifício padrão fininho, ela tem uma abertura maior, onde vai permitir uma passagem melhor do fluxo da sua amostra ou do seu solvente, que seja, por exemplo, alguma coisa mais densa. Hoje já existem as ponteiras de baixa retenção. Então, essa ponteira ela tem uma tecnologia onde os seus polímeros vão tornar a sua superfície interna ela mais hidrófoba. E aí eles vão reduzir, né, a perda. Na verdade, ela vai não permitir que o nosso líquido se adere dentro da ponteira. Ela vai escoar com mais facilidade. Outra opção que a gente tem também são as ponteiras com barreira, tá? Aí algumas pessoas vão falar assim, mas não é ponteira com filtro? Sim, a gente tem ponteira com filtro hoje no mercado e já existe também as ponteiras com barreira. Basicamente, a diferença entre a ponteira com filtro e a ponteira com barreira é o material que ele é composto. Normalmente, o filtro ou ele é de algodão ou ele é de filtro de celulose. Já as ponteiras com barreira, hoje que já existem no mercado, ela é um polietileno impregnado com carboximetilcelulose. E qual é essa diferença? O que ele vai trazer de benefício? A barreira, ela tem um poro menor e ela tem uma malha com uma maior trama. Então, essa malha e esse poro menor vai impedir que os aerosóis que a nossa amostra ou que o nosso solvente está sendo pipetado, eles passem para a parte inferior da pipeta, tá? Aquela parte onde tem o porta-cone. Então, ela acaba protegendo, então, qualquer contaminação cruzada que você poderia ter justamente pelo aerosol ou da amostra ou de algum solvente, não vai passar e não vai correr o risco de contaminar a sua pipeta, nem a sua outra amostra. Bom, então falando já que a gente já sabe que tem diversas ponteiras e eu tenho os dois tipos de pipetas, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas. Então, qual é a técnica mais adequada e qual é a que eu vou escolher para cada uma que eu vou utilizar? Se eu escolher uma pipeta, qual é a técnica? Se eu escolher algum tipo de reagente, qual é a técnica que eu vou utilizar? Basicamente, a gente tem três técnicas. A gente tem a técnica de pipetagem direta, que a gente utiliza para pipetagem padrão, e é aquela que a gente aprende quando a gente entra no laboratório. Eu já vou mostrar no próximo slide uma figura para ficar um pouquinho mais fácil. Existe a pipetagem reversa, que a gente indica para soluções de alta viscosidade ou algumas soluções que têm tendência a formar alguma espuma, e bolhas é um dos principais problemas que a gente encontra no laboratório quando a gente está pipetando. E existe também a técnica repetitiva, tá? Que a gente utiliza com a pipeta de deslocamento positivo, que a gente pode repetir várias vezes aquele mesmo volume. Então, líquidos voláteis, viscosos, ou se preciso fazer uma repetição de série do mesmo volume, a gente indica trabalhar com essa pipeta e usar essa técnica. Então, basicamente, as técnicas são as seguintes.
As pipetas, as pipetas de deslocamento de ar, elas trabalham com 2 estágios, para você acionar o êmbolo. Então, quando você aciona, você encaixa a sua ponteira, aciona o seu êmbolo, ela vai parar no primeiro estágio. A gente vai apertar o êmbolo até o primeiro estágio. A gente vai colocar, então, a ponteira dentro do nosso reagente de origem, vai aspirar, vai transferir essa pipeta para o nosso destino, vai apertar, então, o primeiro estágio para soltar o líquido e o segundo estágio, que é uma força extra que a pipeta faz para qualquer líquido que tenha ficado aderido na ponteira possa sair. Feito isso, a gente vai descartar a ponteira e o êmbolo volta para a posição original. Na pipetagem reversa, a gente começa exatamente fazendo o oposto da direta. A gente vai apertar o primeiro e o segundo estágio, depois de encaixar a ponteira, vai levar essa pipeta, vai colocar na nossa ponteira na amostra, vai aspirar os 2 estágios, vai transportar essa pipeta até o nosso destino, vai apertar o primeiro estágio somente, vai descartar o que sobrou do segundo estágio no descarte, soltar a ponteira e depois voltar o pistão para a posição original. Tá? Então, a gente vai pegar mais do que precisa para garantir que na hora que eu estiver soltando no primeiro estágio, eu tenho volume suficiente para trabalhar com isso, tá bom? Já no caso da repetitiva, que a gente só consegue fazer com uma pipeta eletrônica ou com uma pipeta de repetição, de deslocamento positivo, a gente esvazia todo o êmbolo para ter certeza, né, que a seringa está vazia, aspira todo o líquido, faz o ajuste que você precisa, às vezes de volume, isso você pode fazer antes ou depois, e aí começa a dispensar várias vezes aquele volume já pré-determinado, ou se você precisa de uma vez só, você aciona uma vez só a pipeta e dispensa aquele líquido. Tá? Então, basicamente, a gente tem a direta e a reversa para as pipetas de deslocamento de ar e a pipetagem repetitiva para as pipetas de deslocamento positivo. E aí, quando que a gente indica uma e quando que a gente indica outra? Então, se nós estamos trabalhando, por exemplo, com as soluções aquosas, então, se a gente vai trabalhar com tampões, soluções salinas, diluídas, o que que a gente vai indicar? A gente indica que as pessoas trabalhem com as pipetas de deslocamento de ar, elas podem utilizar as ponteiras padrão, se ela não precisar nada que seja estéreo, e ela pode trabalhar com a pipeta com a técnica direta. Já para uma solução viscosa, como, por exemplo, algumas proteínas, ácidos nucleicos, alguns detergentes, a indicação é pipeta de deslocamento de ar, a ponteira com filtro, né, ou com barreira, de acordo com o que você gosta e utiliza, principalmente por conta dos ácidos nucleicos. Trabalhar com uma técnica reversa para evitar a formação de bolha, porque aqui a gente está falando de alguns detergentes, né, então, para evitar essa formação de bolha, e também porque as soluções viscosas são mais difíceis, então a gente faz a reversa. Ou, se você tiver no laboratório a pipeta de deslocamento positivo, você pode usar direto ela, bom? Já para os fluidos corporais, então sangue e soro, o que é indicado? A gente trabalhar com as pipetas de deslocamento de ar, trabalhar com as ponteiras de orifício padrão, ou, se você tiver alguma dificuldade, trabalhar com um orifício mais alargado. Então, aquela ponteira que eu falei, que ela tem um orifício maior, para permitir uma melhor passagem da sua amostra. Tá? Então, não precisa mais trabalhar com aquele sacrifício, né, que às vezes a ponteira não consegue aspirar porque ela tem uma ponta muito fina. Então, hoje já tem algumas soluções aí no mercado para ajudar. Já para soluções de nucleotídeo, para quem vai trabalhar com biologia molecular, por exemplo, né, tanto para fazer a parte de extração de DNA ou para os produtos de PCR, a gente indica que a pipeta seja de deslocamento de ar, e aí sempre ponteiras com filtro, e aí o orifício mais largo, porque normalmente essas soluções também para biologia molecular, elas são mais viscosas. Então, a gente pode trabalhar com esse orifício mais largo para garantir a melhor passagem do material. Pode utilizar a técnica direta, né? E em alguns casos, quem tiver pipeta de deslocamento positivo, também ela pode ser muito bem utilizada por conta da viscosidade.
Já quem vai trabalhar com ácidos e bases, né, a indicação é pipeta de deslocamento de ar, técnica direta e as ponteiras com filtro de carbono, que são as mais indicadas para reter qualquer tipo de aerosol e contaminação ou riscos de dano a essa pipeta. Bom, agora vamos passar para as 10 etapas, né? Então, são aquelas 10 procedimentos ou os 10 passos que a gente deveria, os cuidados que a gente deveria ter no laboratório quando a gente está pipetando, para garantir realmente que a precisão da pipeta vai ser aquela para aquela qual está calibrada. Tá? Então, a primeira, né, que quando a gente começa a falar sobre quais são essas etapas, de tudo que a gente deve seguir no laboratório, é molhar ou fazer um pré-lavado da ponteira. E quando a gente fala molhar, ninguém vai pegar a ponteira e jogar dentro do reagente, não é isso. Tá? A gente está fazendo nada mais, nada menos do que como se estivéssemos fazendo um mix, uma mistura da nossa amostra. Quando a gente aspira e solta várias vezes, como se estivéssemos homogeneizando uma amostra. Por que a gente faz isso? Tá? Quando a gente faz esse tipo de procedimento, principalmente para quem tem problemas com gotejamento, aquelas amostras que são voláteis ou algumas soluções que são voláteis, a gente consegue uniformizar tanto o vapor da sua amostra quanto o ar que está dentro daquela câmera. Uma vez que a gente uniformizou isso, não vai ter mais problema de gotejamento. Então, você consegue aproveitar melhor a pipeta, você consegue utilizar toda a capacidade de exatidão e de precisão dela, porque ela está pipetando exatamente o volume que você precisa. Trabalhar no equilíbrio de temperatura é o 2. E o que isso significa? Significa que se nós estivermos com algumas soluções estão acima de temperatura ambiente, já que a nossa pipeta e a nossa ponteira estão na temperatura ambiente, acima ou abaixo da temperatura ambiente, a gente vai ter um problema também de precisão nas primeiras pipetagens. Então, eu vou mostrar depois, mais para frente, um gráfico para vocês, que isso fica mais ilustrativo, mas quando a gente começa a pipetar uma solução que está gelada, por exemplo, as primeiras pipetagens que a gente faz, ela está pipetando um volume errado. Ela não está pipetando o volume adequado. Então, a gente precisa pipetar algumas vezes para depois, sim, transferir aquele líquido que você quer levar para o seu destino final, tá bom? O terceiro examine a ponta da pipeta. Quando a gente vai aspirar o líquido, a gente precisa olhar, né, para essa ponta quando a gente está retirando ela da nossa origem, principalmente para aqueles volumes pequenos. Então, quando a gente está submergindo a ponta da pipeta dentro do nosso reagente ou dentro da nossa amostra, parte desse líquido ele vai se aderir na ponteira do lado externo. E a gente não quer esse líquido, porque esse líquido não está sendo contabilizado. A gente precisa do líquido que está dentro da ponteira. Então, quando isso acontece, quando você está fazendo a aspiração do teu líquido para dentro da ponteira, e você vai transferir, antes de você transferir, é ideal sempre você analisar se você não está levando um resíduo ou uma quantidade maior de líquido que está aderida na parte externa. Se isso estiver acontecendo, você tem que colocar, o ideal, né, seria você colocar a sua ponteira na lateral, né, colocar a parte externa da ponteira na lateral do teu frasco, do teu reservatório, para que esse líquido não acompanhe a pipeta, e aí sim você depois transfere para o destino. E aí não acabou ainda a questão de examinar a ponta, porque eu vou apertar o primeiro estágio, vou apertar o segundo estágio para sair todo o líquido, e às vezes acontece de quando a gente vai tirar a pipeta dentro do nosso destino, a gente olha e ainda tem um pouquinho de líquido dentro dela. Então, e a gente precisa do líquido total. O que você é recomendado, então? O que você deve fazer? Pega essa ponteira sem soltar o êmbolo, com o êmbolo ainda apertado até no segundo estágio, você encosta também a ponta da pipeta na lateral do seu frasco de destino, justamente para que essa força residual, né, a força de contato ali,
ela puxe, né, ela atraia e consiga sair aquele restinho de líquido que ficou dentro da sua ponteira, tá? Então, é como se a gente usasse aquela tensão de superfície a nosso favor para retirar todo e qualquer líquido que tenha ficado dentro da ponta, tá bom? O quarto seria selecionar com base na pipetagem se você vai usar a direta ou a reversa no líquido. Então, você chegou um líquido novo, né, você vai começar um novo protocolo no laboratório e você vai começar a pipetar. Então, você pipetou a primeira parte do líquido, sentiu que tem uma certa resistência? Então, ou você precisa, às vezes, trocar a pipeta, trabalhar com uma pipeta de deslocamento positivo, ou, se você não tem, você vai identificar o que você precisa fazer. Preciso fazer uma técnica reversa? Preciso trocar uma ponteira? Né? Preciso trabalhar com uma ponteira de orifício mais largo? Né? Então, você vai identificar ali qual é a condição que você tem e com o conhecimento prévio já sobre a técnica e as opções que você tem no laboratório, você vai identificar qual é a melhor maneira de solucionar esse problema. Então, identificar aí se você vai precisar usar a reversa ou a direta. O quinto é a pausa consistentemente, tá? E o que significa isso? Quando a gente começa a aspirar o líquido, quando a gente coloca a nossa ponteira dentro do nosso líquido e a gente começa a aspirar, não é difícil a gente perceber, várias vezes isso acontece, que o líquido demora muito mais tempo para entrar ou para subir dentro da ponteira do que a gente soltou o êmbolo. Então, às vezes, a gente solta o êmbolo da pipeta e o líquido ainda continua subindo dentro da ponteira. Esse tempo a mais a gente pede, essa pausa que a gente pede para fazer, é uma pausa que a gente chama de, como se fosse um tempo de assentamento da amostra. Então, você terminou de soltar o êmbolo, você ainda continua com a pipeta, e com a ponteira, aliás, dentro da sua amostra. Isso vai garantir que, se ainda precisar, aquela tensão, aquele vácuo que está sendo feito à força para trazer a sua amostra, né, ou trazer o reagente para dentro da ponteira, ela vai ter tempo suficiente para realmente trazer aquela quantidade desejada. Então, espera um pouquinho, aspirou, segura um pouquinho a ponteira lá, dá um segundo, aí sim você vai lá e transfere o seu líquido para o seu destino, tá bom? O sexto seria remover a pipeta reta da origem. A gente sempre vai trabalhar com a pipeta na vertical para aspirar, tá? Eu vou mostrar isso depois também numa foto, num slidezinho, que quando a gente inclina a pipeta para aspirar o líquido, a gente aumenta o erro dela, a gente aumenta a imprecisão. Então, sempre na hora de sair com o líquido para levar ao meu destino, sempre ela bem retinha e sempre na vertical na hora de aspirar, para não ter esse risco de aumentar, tá bom? Sétimo, minimizar o manuseio da pipeta e da ponteira. Quando a gente vai trabalhar com uma pipeta, eu sempre falo que a pipeta é como se fosse uma extensão nossa. A pipeta não pode ser uma pipeta pesada e ela é uma pipeta que nós não precisamos fazer força para ficar segurando. Tanto que no seu design ela tem um suporte de dedo, porque é justamente para você encaixar, né, a mão ali. Você vai encaixar o dedo no suporte da pipeta para poder trabalhar. Então, a gente não precisa ficar com a pipeta agarrada na mão, fazendo força para manter a pipeta. Até porque existem pesquisas que dizem que o calor da nossa mão, ele pode ser transferido para a pipeta, quando a gente mantém a pipeta segura por muito tempo, e este calor, ele pode transformar e dar um desequilíbrio na temperatura interna da pipeta, e isso pode levar a uma variação de volume também. Então, vai aumentar o erro. Aqui a gente tem duas situações. A primeira é comprar uma pipeta que seja leve e que tenha um bom suporte, um bom encaixe na mão, para que a gente não precise ficar agarrada à pipeta. E a segunda opção é você ter uma pipeta que tenha um bom isolamento térmico, né? Porque isso também vai minimizar essa transferência de calor. Então,
usar, né, desse artifício de usar mais o suporte da mão, o suporte do dedo, o suporte da bancada, para você não ficar com a pipeta na mão tanto tempo. Isso são ferramentas, né, e, digamos, benefícios que a pipeta traz para que você possa trabalhar melhor com o instrumento. Com relação à ponteira, o manuseio é utilizar sempre os hacks para o encaixe da ponteira. Aquelas ponteiras onde a gente precisa encaixar com a mão ou na hora de soltar a ponteira também soltar com a mão, é sinal de que não está funcionando. As pipetas possuem ejetor de ponteira para isso. Tá? Então, você precisar soltar a ponteira com a sua mão, significa que a ponteira não é a ponteira adequada, porque ela não está com a altura adequada para encontrar no descarte. Tá? Então, precisamos rever aí qual é a ponteira que está utilizando. O oitavo, use a profundidade de imersão correta. Tá? O que isso significa? E a gente não pode submergir demais a ponteira na hora de aspirar o líquido. Salve aquelas exceções onde a gente vai buscar o pellet do material que está sendo, por exemplo, centrifugado. Né? Então, aí você precisa pegar o material que está lá como pellet. Salvo essas condições, a gente vai realmente trabalhar na altura um pouquinho abaixo do menisco do líquido quando você está trabalhando. A gente precisa tomar cuidado também, porque às vezes a gente está usando uma pipeta com volume maior e quando você começa a aspirar, esse líquido ele começa a baixar e entra ar em vez de entrar líquido. Então, você está pipetando ar, não está pipetando líquido, está pipetando o volume errado. O cuidado também é se você submergir demais a ponteira dentro da sua origem, você tem duas consequências. A primeira é que você vai trazer muito resíduo. Então, todo aquele líquido que vai ficar envolto na ponteira do lado externo vai ser carregado na hora que você for transportar. E há o risco também, por exemplo, de você afundar demais a ponteira, colocar no fundo do teu frasco, no fundo da sua placa ou da sua origem e você obstruir a entrada do líquido. Então, precisa tomar muito cuidado quando você vai submergir a ponteira dentro do líquido, tá? Então, a recomendação é um pouquinho abaixo do menisco e você vai acompanhando. O líquido está entrando na ponteira e esse menisco está abaixando, você vai abaixando junto com ele a ponteira para ele não entrar o ar. Tudo bem? Use a ponteira correta da pipeta. Tá? Eu já falei um pouquinho disso antes, na questão da qualidade, mas o que vale a pena a gente lembrar é a pipeta ela tem um desenho ergonômico e ela tem uma ponteira que vai encaixar ergonomicamente também com ela. Então, dizer que qualquer pipeta e qualquer ponteira é feita e elas podem ser utilizadas é um risco, porque nem sempre aquela ponteira foi desenhada para um encaixe perfeito para aquela pipeta. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando aí de encaixe. Lembrando que, se a gente tiver uma pipeta, como eu falei, que é top de linha, que é maravilhosa, acabou de ser calibrada, ela está perfeita, e aí eu estou usando uma ponteira de má qualidade, que ela tem rebarbas na parte interna dela. Ela tem restos de plásticos, ou esse plástico está disforme dentro, ou a própria parte do encaixe da ponteira, ele não é perfeito, vai vazar o ar e a gente vai perder a precisão da pipeta. Então, não adiantou nada, gente, ter uma pipeta boa, mandou calibrar, ela está perfeita no funcionamento, mas continua usando uma ponteira que não é adequada. E o último, mas não menos importante, é usar a força, desculpa, usar a força e a velocidade consistentes do êmbolo, tá? Então, o que isso significa? A gente vai sempre apertar o êmbolo com a mesma força, a gente vai sempre soltar o êmbolo com a mesma força, tá? Isso para garantir que eu vou apertar sempre o mesmo volume. Se nós aplicarmos forças distintas, eu vou aspirar e dispensar volumes distintos, tá? Porque, apesar da pipeta estar calibrada, ela depende única e exclusivamente, as pipetas manuais, elas dependem única e exclusivamente da nossa força para a gente atuar. E a nossa força varia de acordo com o dia. Então, a gente pode começar o dia com uma força,
mas ao passar do dia, de acordo com as nossas atividades, essa força vai mudando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente precisa fazer várias repetições ou várias placas, ou várias repetições em série, que você precisa pipetar o mesmo volume, ainda mais se nós estivermos falando de volumes baixos, aqueles volumes pequenos onde o erro é maior, há um risco grande de a gente ter um problema aí com a nossa força. Como é que a gente tira esse erro? Somente com pipeta eletrônica ou com automação, tá? Até de usuário para usuário, cada um vai ter uma força. Então, mesmo se a gente pegar 2, 3 pessoas no laboratório que já estão acostumadas a pipetar, elas já têm muita prática, elas vão ter forças distintas e elas vão pipetar volumes distintos também, tá bom? Bom, falando disso, e agora eu quero mostrar um pouquinho aqueles gráficos que eu falei que eu queria exemplificar. No caso da temperatura, né, aqui no gráfico à esquerda, a gente tem em azul a temperatura ambiente da minha solução, em rosinha a temperatura baixa, né, em torno de 15 graus, e amarelinho é a minha amostra com 30 graus. Então, quando a gente começa a pipetar, a gente percebe que existe uma variação aí de um erro mesmo de volume que está sendo pipetado. Depois de umas 3, 4 vezes, esse valor se estabiliza e a gente consegue padronizar para o mesmo valor que a gente precisava. Então, ele teve um erro logo no começo, tanto para temperatura baixa quanto para temperaturas mais altas. Depois é como se a pipeta se ambientasse ali, se ela se tornasse mais ambientada com aquela temperatura da amostra, e aí ela passa a soltar, né, exatamente aquele volume que você precisa, aspirar e soltar aquele volume que você precisa. Já no caso para viscosidade, quando a gente vai trabalhar com a pipetagem direta e reversa, aqui em azul, no gráfico à direita, nós temos em azul a pipetagem reversa e em rosa a pipetagem direta para líquidos viscosos. Então, mesmo a gente notando que para a reversa existe ainda uma variação de volume, essa variação foi menor quando a gente usa a técnica reversa. A gente pode verificar aqui pelos dados, né, pelos pontos onde foi feitas as medidas, que para cada pipetagem na direta, eu pipetei um volume diferente. E na reversa, o valor foi um pouquinho mais constante. Então, muito cuidado que a gente precisa quando vai trabalhar com líquidos viscosos. Na imersão da ponteira, né, que foi outro ponto que a gente frisou bastante. Então, se eu submergir, por exemplo, 1 centímetro da minha ponteira dentro da minha amostra, dentro do meu líquido, eu vou aumentar de 0,2% a 0,4% a imprecisão da pipeta. Se eu submergir 3%, por exemplo, da minha ponteira, esse erro pode aumentar até 0,8%. Já se eu submergir 4 centímetros e aspirar inclinando, veja que o meu erro pode pular até 1,2%. Aí a gente fala, mas 1,2% é muito pouco. A gente está falando de microvolume, né? Então, 1,2% pode ser muita coisa, para mais ou para menos. Então, a gente pode ter alguns falsos positivos aí, porque a gente não pegou a quantidade correta do nosso reativo. Né? Então, muito cuidado na hora de pipetar e na hora que a gente vai aprofundar a nossa ponteira, submergir a ponteira dentro da nossa amostra. E a última foto aqui, falando um pouquinho da qualidade da ponteira, é a questão realmente de não ficar resíduos. A imagem aqui acho que não é muito boa, mas a ideia é, uma vez que a gente aspira, essa ponteira ela precisa ter uma qualidade que consiga eliminar, né, e não ficar nenhum resíduo, mesmo que micro, porque às vezes a gente não consegue visualizar. Então, aqui a gente tem nessa fotinha um pouquinho ampliada, que a ponteira tem umas rebarbas, né? Então, tanto na ponta dela quanto na sua lateral, às vezes ficam algumas rebarbas do plástico e o material acaba ficando aderido ali, tá? Então, muito cuidado mesmo quando a gente está escolhendo o nosso material. Bom, passando então pelos 10 passos aí para a gente poder minimizar, né, o erro da pipeta e para tornar ela mais precisa, né, para tornar realmente o laboratório preciso, a gente precisa saber quais são, né, esses fatores e ter em mente quais são esses fatores que vão afetar a pipeta de deslocamento de ar.
Então, um desses fatores o que a gente já viu bastante, é a densidade do líquido e a temperatura. Então, a gente sabe que isso vai sim interferir na quantidade e na precisão da pipeta, tá? O segundo fator é o operador. Então, eu pipeto de uma maneira diferente de vocês. Por mais que a gente já esteja trabalhando todos os dias no laboratório, eu tenho uma força, vocês têm outra força, então a gente sempre vai ter uma variação. A variação é por experiência, tempo, conhecimento, de pessoa a pessoa, quantas horas aquela pessoa está pipetando no laboratório, né? Então, se ela já está com a musculatura um pouco mais cansada, às vezes a gente não percebe, mas a nossa musculatura já está mais cansada de trabalhar, então existe sim sempre uma variação de pessoa para pessoa. Como é que a gente tira esse erro? Somente com pipeta eletrônica, porque aí quem vai fazer a força da pipetagem é a pipeta eletrônica, né? E não mais eu que estou acionando. Eu só vou programar a pipeta, vou fazer os ajustes de volume, de velocidade, que eu quero que ela aspire, o que ela dispense, e aí eu vou apertar o botãozinho para ela trabalhar. Então a força é sempre dela, tá? Não é mais minha. A gente falou também que vai afetar a precisão, são as temperaturas da nossa mão. Então, quando a gente fica mantendo a pipeta muito tempo na nossa mão, a gente vai transferir o nosso calor e isso vai afetar a precisão da pipeta. Então, lembre-se sempre, a gente não precisa ficar agarrado na pipeta para trabalhar, e o ideal é a gente trabalhar com as pipetas que tenham um bom isolamento térmico, para isso não acontecer, a gente não ter mais esse tipo de problema. E um outro fator, como vocês viram que aumenta muito a imprecisão da pipeta, é o ângulo de pipetagem. Então, pipetar sempre na vertical, verificar a questão de análise de ponta, não aspirar inclinado, e eu posso sim, na hora de soltar o líquido, inclinar, mas na hora de aspirar, a gente não deve, na hora de aspirar, a gente não deve nunca inclinar, somente na hora de soltar, tá bom? Bom, para a gente garantir o nosso ambiente, tá? Estamos acabando, daqui a pouco a gente já entra nas perguntas e respostas aí. Para a gente garantir o nosso ambiente que seja confortável e a gente possa trabalhar bem, tá? A gente precisa saber que pipetar, apesar de ser uma técnica simples, né? E todo mundo acha que pipetar é muito fácil, a gente viu até agora que a gente tem um monte de detalhe que a gente precisa prestar atenção. Além disso, a gente está exposto a alguns fatores de risco, como, por exemplo, a repetição. Quando a gente está pipetando, a gente está repetindo várias vezes o mesmo movimento. Então, cuidado com isso, né? A gente tem vários casos de pessoas em laboratório que acabam tendo problemas de esforços de lesão por repetição, até porque uma pipeta ela é pesada, ela tem um êmbolo duro, a pipeta é muito grande, então vocês imaginam, uma pipeta mais uma ponteira, quer dizer, ela aumenta ainda mais o tamanho dela. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Na questão de ergonomia, né, a gente fala que a gente tem algumas outras coisas que são interferentes e a gente precisa se atentar. Por exemplo, a gente faz muita força. Como eu falei, a gente faz força para pipetar, porque a gente precisa apertar o êmbolo. Então, a gente faz força para fixar a ponteira, a gente faz força para expulsar a ponteira, a gente faz vários movimentos com o braço e com a mão, a gente tem a questão de estiramento do polegar para poder alcançar, né, o botão para acionar o nosso pistão em cima da pipeta. A gente tem o êmbolo de operação, quer dizer, a parte de dispensa, o blowout, que a gente precisa fazer muita força. Então, se a pipeta for dura, é muito mais difícil de trabalhar. E a gente tem que manter a pipeta estendida no ar quando a gente está trabalhando lá na bancada. A gente não pode apoiar a pipeta, né? A gente está transferindo de um material para o outro, então a gente está com o braço estendido e suspenso. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente vai comprar uma pipeta. Porque a pipeta ela tem que ser confortável, tem que ser ergonômica, tem que ser fácil de trabalhar, tem que ser leve, ela tem que se ajustar bem à sua mão. Tudo isso é interessante a gente pensar e conhecer a pipeta antes de comprar. As outras recomendações de ergonomia também, questão de postura e meio ambiente. Como eu falei, as pipetas curtas, que se ajustam na mão, ter um descarte pequeno, um banquinho que seja ajustável, né, para as pessoas poderem ter uma postura correta quando está pipetando, não que elas não fiquem toda encurvada ou fique com uma má postura.
ter uma disposição dos produtos e dos equipamentos e todo o material de trabalho na bancada que fique próximo, que ela não precise ficar se estendendo ou se esticando para alcançar. Então, tudo isso, a questão de ergonomia do ambiente, do laboratório, também precisa ser levado em consideração enquanto você está trabalhando. E aí a gente pensa, tá, mas Adriana, eu faço várias placas por dia, o meu dedo realmente começa a ficar, minha mão começa a ficar cansada depois de um certo tempo, e a gente percebe que tá começando a variar um pouco aquele volume que eu estou pipetando. O que a gente faz? A gente começa a pensar no sistema de automação, tá? E a gente já tem problema para distribuir pequenos volumes. A gente tem erros de pipetagem manual, a gente trabalha com diferentes tipos de placas, então várias alturas, placas de diferentes quantidades de poços. As pipetas eletrônicas já não estão funcionando. Então, por exemplo, eu vou passar para uma rotina de 384, né, aquelas placas de 384 ELS. É muito difícil trabalhar com uma pipeta manual. A ideia realmente aí vamos pensar em automatizar o laboratório. E quais são os benefícios? O que isso vai trazer de vantagem para vocês, né? Primeiro é o rendimento, né? Então, o tempo que a gente gasta pipetando manualmente uma placa, um equipamento desse faz em questão de segundos. Então, ele é muito rápido e ele é muito preciso. Sem contar que ele normalmente se adapta a diferentes tipos de placas, então você não precisa, você só coloca no seu programa, se é uma placa de 384, de 96, de 6, você escolhe lá qual é a opção de placa, a altura da placa, e o equipamento vai se ajustar completamente para fazer a melhor dispense do líquido. A reprodutibilidade também vai ser considerada, né? Então, essa variação que eu falei de pessoa para pessoa, né? Eu pipetando uma placa, outra pessoa pipetando outra placa, cada uma vai pipetar um volume diferente, isso é fato. E aí, a gente consegue minimizar essas variações. Tá? Então, sem contar que a gente também consegue padronizar os ensaios. Então, se a gente tem no laboratório alguma placa que precisa ser otimizada para adicionar um reativo depois, por exemplo, eu preciso contar um tempo, eu preciso montar uma placa e contar um tempo para adicionar um reativo. Esse é um padrão. A gente consegue padronizar essa técnica porque o equipamento vai sempre preencher a placa com o mesmo tempo, diferente de pessoas, de nós, seres humanos, que vamos preencher cada placa com um tempo diferente, tá bom? Para finalizar aqui, eu trouxe um layout para vocês perceberem o quão é importante a pipetagem e ela se aplica em diferentes etapas, em todos os processos. Aqui é só um workflow de preparação de extração de ácido nucleico, onde a gente tem já aqui nas 3 etapas de lavagem, preparo de material e aplicação de amostras, a pipetagem. Na parte de extração, se for automatizada, a gente não vai ter a pipeta eletrônica, mas, pipetagem manual, mas se for na extração manual, sim, a gente vai ter. E o último a gente vai ter aqui, por exemplo, na parte de preparo de real-time. A gente vai ter todos preparo de controle, master mix, aplicação, tudo isso a gente vai ter que pipetar. Então, na maioria dos processos, a gente tem muita pipetagem e a gente precisa conhecer um pouquinho mais para poder conhecer os benefícios, fazer corretamente e verificar o que a gente tem de vantagem e qual é o próximo passo que a gente pode dar para o laboratório se tornar mais preciso, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas. A gente tem alguns minutinhos aí. Oi, Adriana. Muito obrigada pela sua apresentação. Muito importante nós compartilharmos essas informações com todos diante desse cenário. Então, agora nós vamos seguir com as questões enviadas por vocês durante a sessão, mas ainda quem não enviou, ainda temos tempo para isso. Lembrando que se a sua pergunta não for respondida, ela será enviada individualmente por e-mail. Vamos lá, Adriana. Diga, Elis. As primeiras perguntas. Você poderia comentar, aqui é uma pergunta de Nelson Maurício,
que ele gostaria que você comentasse um pouco mais de como realizar o pré-lavado da ponteira. Ah, tá, ótimo. Maurício, Nelson, desculpa, qual é o nome? Nelson. Nelson, sabe quando a gente vai homogeneizar uma amostra, homogeneizar um líquido, que a gente aspira e solta, para depois aspirar e aí transferir o líquido, né, ou a sua amostra para o destino final? Isso que é o pré-lavado, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito e o pré-lavado funciona perfeitamente para quem tem problema com gotejamento. Então, vai transferir algum líquido que está gotejando muito, pré-lavado, de 3 a 5 vezes. Eu falo que menos de 3, fazer esse mix, né, de aspirar e soltar. Menos de 3 não funciona, ele vai continuar gotejando, mais do que 5 a gente só está cansando a mão. Então, de 3 a 5 vezes, funciona super bem, e aí ele vai parar de gotejar e você vai conseguir transferir o líquido, tá bom? Obrigada, Adriana. Tem um comentário aqui que eu achei bastante relevante, do Leandro Sanches Sampaio, que ele pede para você ressaltar a aspiração do volume de pipeta, que deve estar na vertical, porém, ao dispensar, o correto é uma inclinação no ângulo de 30 graus. Pode reforçar a mensagem, Adriana, por favor? Isso, exatamente. Eu falei exatamente isso e é perfeito, é exatamente isso. A gente precisa aspirar o líquido na vertical, sim, deixar aquele tempo de assentamento. Então, terminou de soltar o êmbolo lentamente, né? A gente não pode soltar o êmbolo muito rápido. Então, soltou o êmbolo lentamente, terminou de soltar, espera mais um segundo, retira na vertical, e aí na hora de transferir, sim, você pode até encostar na lateralzinha do teu frasco, do teu destino final, e aí você inclina e pode soltar o líquido. É isso mesmo, essa é a maneira correta, perfeito. Obrigada, Adriana. Vander, ele coloca, por exemplo, quando você estava comentando sobre automação, tá? Uhum. O preparo de uma placa de 384 para RT-PCR. Então, quer dizer, ele utiliza a placa 384 no laboratório. A manutenção de um pipetador para a distribuição de um template de mão, ele coloca entre aspas, por muito tempo, pode levar um aquecimento que interfira no volume final pipetado nos poços, mais ao final da placa. E aí ele continua o comentário. Se há de se considerar ainda um volume utilizado nessa situação geralmente bem pequeno, que eles trabalham com microvolumes. Em placa 384 Sim. Já é um volume extremamente pequeno. Sim, não, a gente exatamente isso. Para trabalhar com 384, biologia molecular, é um volume 20 microlitros, 25 microlitros de reação final, às vezes, né? Então, é um volume muito pequeno. Então, a gente sabe que os maiores erros, as maiores imprecisões das pipetas estão nos volumes menores. Então, quanto menor o volume, maior é o erro. E aí a gente tem vários riscos, porque os reagentes são normalmente mais densos, né? Eles têm, às vezes, algum glicerol ou alguma substância lá, um aditivo que vai tornar ele um pouco mais denso. Então, ele vai sempre causar um pouco de dificuldade para pipetar. Pipetar 384 ainda piorou porque os poços são muito pequenos, então a gente quase não enxerga, né? Depois de fixar muitos olhos lá, a gente começa a enxergar vários pocinhos para onde a gente olha quando a gente está pipetando. Então, e a manutenção desses equipamentos, Adriana? Olha, os pipetadores que eu conheço, né, os da Termo, eles são extremamente tranquilos porque o líquido, na verdade, que vai ser pipetado, ele passa por uma cânula ou ele é dispensado por um cassete. Então, o líquido não tem contato nenhum com o equipamento, né? A recomendação, esses cassetes, eles podem ser autoclavados, então eles podem depois serem reutilizados, e é muito rápido. Então, a gente tem casos de montar uma placa de 384 em 10, 15 segundos, uma placa inteira. Então, a gente não vai aquecer,
Você é super tranquilo porque não tem riscos de contaminação cruzada, não tem riscos do teu reativo, do teu reagente entrar em contato com outro componente do equipamento e você pode depois limpar limpar os cassetes tranquilamente. Então, é muito tranquilo, e tem muita vantagem. Obrigada, Adriana. Temos mais algumas perguntas aqui, tá? Seguimos com o Heitor Dutra. Ele gostaria de saber qual a técnica sugerida para pipetar líquidos pouco viscosos, como o etanol, que gotejam facilmente. O pré-umedecimento, aquele pré-lavado, aquele misturar como se fosse homogeneizar a amostra e aí transfere depois. Certo. Obrigada. Mais uma pergunta de Gustavo. Em relação à calibração das pipetas, qual seria o intervalo de calibração e para a autoclavagem? Ótima pergunta. Bom, a recomendação a calibração, a gente tem uma norma ISO que regula os volumes, inclusive, de erros para a distância desse material. Quando a gente manda calibrar a pipeta, a gente precisa calibrar pelo menos uma vez no ano. Então, a recomendação é, no mínimo, uma vez ao ano, tá? E toda vez que você autoclava a pipeta, primeiro a gente precisa certificar se a pipeta pode ser autoclavada, né? Então, a gente precisa ter certeza disso para não ter nenhuma surpresa depois que tirar a pipeta da autoclave. Se a pipeta puder ser autoclavada, você não precisa necessariamente mandar calibrar novamente. O que você precisa fazer é fazer uma verificação, nada mais do que pesar o líquido. Então, se a pipeta está marcando, você é uma pipeta de 200 microlitros, você deixa no volume máximo e aí pesa para ver se ela está dispensando realmente aquele próximo daqueles 200. Então, a gente não pode variar muito. Havia uma curiosidade, essas pipetas que devem ser calibradas quando elas vão para um laboratório de calibração, esse laboratório ele tem que ser certificado pelo Inmetro, não? Se for uma calibração RBC, sim. Tá? Existem dois tipos de certificações de calibração. A calibração rastreável, que eles chamam, que não é RBC, e a calibração RBC, que aí tem que ter toda essa questão de rastreabilidade, de Anvisa, balanças de 5 casas, é bem um controle bem rígido. Obrigada. Temos mais uma pergunta, que é a última da lista. Como equalizar, essa é uma pergunta da Érica, como equalizar a diferença de temperatura de forma prática e efetiva quando falamos em uma placa com várias amostras? É complicado. É bem complicado, principalmente se a gente vai falar de trabalhar com pipetas manuais. A recomendação se o material precisa ser refrigerado, trabalhar com aqueles coolers, com aquele material onde o material realmente possa ser refrigerado. Você trabalhar com uma pipeta eletrônica, no mínimo, né, se não tiver a possibilidade de automação para ser mais rápido e garantir a distribuição uniforme do líquido, né, e dos reativos na placa, mas tentar trabalhar com uma pipeta eletrônica, onde você, inclusive, tem aquelas funções de multidispensação. Então, por exemplo, você tem hoje pipetas de 8, 12, até 16 canais no mercado, onde você pode programar para a pipeta cortar o líquido todo da ponteira, então ela aspirar o líquido todo e você ir dispensando. É uma maneira que você consegue mais rapidamente equalizar essa questão de temperatura aí de troca. Certo. Adriana, então não temos mais perguntas, por enquanto estamos chegando ao final do nosso webinar. Temos aqui só um comentário da Leila perguntando se esse webinar vai ficar gravado. Sim, ele vai ficar gravado e depois vocês receberão por e-mail um link de onde encontrar os webinars da série na nossa página a nossa página da Thermo Fisher. Então, encerramos por aqui nosso webinário. Com certeza, nós teremos futuras séries e em breve vocês receberão o e-mail, contato das nossas próximas ações. Aproveitando, lembre-se de seguir a Thermo Fisher nas nossas redes sociais,
para ficar sempre inteirados das novidades, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Muito obrigada e até breve na nossa próxima série de webinars Thermo Fisher Scientific. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos.